Ó Senhor, meu Deus, Espírito Santo. Senhor, que o Senhor venha nos trazer, meu Deus, a essência, meu Pai, da palavra. Que o Senhor venha falar, Senhor, conosco, meu Deus. Porque nós necessitamos ouvir a Tua voz, meu Pai, o Teu direcionamento, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos orientar, Senhor, e tudo aquilo que vem, Senhor, para nos dispersar, para roubar, Senhor, a atenção da Tua palavra. Que seja, Senhor, repreendido e que o Senhor possa falar conosco, meu Deus, nessa manhã, falar conosco nesse dia, Senhor, e mais do que falar, que possa, Senhor, ser gravado, ser impresso, Senhor, em nossos corações e em nossas mentes, a Tua santa e poderosa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se sentar, queridos. Essa palavra de 2 Samuel 13, só a leitura dela, ela já é impactante, né? Ela já causa algo em nós, né? Já causa até como uma revolta. E muitos talvez nunca leram essa palavra, ou nunca ouviram, ou nunca prestaram atenção no que essa palavra diz. E eu quero mostrar para vocês hoje, em cima dessa palavra, qual foi o maior erro ainda, se é que nós podemos dizer isso. Porque olhando, né, e nós estamos falando de erro essa semana, olhando para esse erro aqui, né, que já não é mais um erro apenas, mas ele já passa para um pecado, né, ele já vira ali uma armátia, um pecado de iniquidade, já não é mais só um erro. Porque todo pecado é errar o alvo, mas nem todo erro é um pecado. Mas aqui nós vemos que vai a nível não só de erro, mas de um pecado terrível, um pecado de incesto, um pecado familiar. Mas nós vemos que, olhando para esse erro, nós já ficamos chocados. Não tem como ler essa palavra e fazer de conta que você não leu. E quando você ouve essa palavra e lê essa palavra, ela automaticamente vai ficar impressa, porque ela traz uma mensagem muito forte de algo muito grave que aconteceu em uma família. Mas só que, além de ficar aqui, não ficou aqui. Porque a partir daqui, aqui estava o erro, aqui estava cometido o pecado. Mas a partir daquele momento, teriam que acontecer consertos. Teriam que ter acontecido o que? Restituições. Porque nós vemos que Tamar, ela foi, né, lesada. Ela teve a sua história e a sua vida afetada, destruída. Então, a partir daqui é que realmente, e até antes daqui que chega nesse ponto, mas a partir daqui, nós esperávamos, todos nós esperávamos, que iria acontecer atos de justiça. Mas não aconteceram. E o que eu quero falar com vocês é sobre omissão. Diga omissão. Porque existem no nível de pecado pensamentos, atos, palavras e omissões. E nós vamos ver aqui, né, que na casa de Davi acostumava acontecer omissões. Davi era um dos maiores guerreiros daquela época. Além de um dos maiores guerreiros, o maior dos reis é Davi. Davi era e é o mais considerado até hoje.
Mas o que aconteceu na vida de Davi, que ele não sabia como conduzir dentro da sua casa? Porque Davi, ele, na guerra, ninguém vencia Davi. Davi não era só um rei, Davi era um grande e poderoso guerreiro. E como um grande e poderoso guerreiro, ele também é um rei. Mas ele perdeu guerras dentro da sua casa, no meio da sua família, porque ele não teve um posicionamento também de guerreiro dentro da casa. E nós vemos que o que será que pode ter afetado essa jornada de Davi? Até Salomão, que tinha um caráter muito mais perdido do que o rei Davi, quando chegam as mulheres até ele com aquela criança e com aquele problema, vocês lembram? Ele dá uma palavra como um ato de justiça, para que ali seja feito o quê? Para que seja feito justiça, para que a mãe verdadeira não perca o filho. Ele traz uma palavra que vai causar algo no coração daquela mãe verdadeira. Ele sabia que a mãe verdadeira, puder me trazer água, por favor? Que a mãe verdadeira não tinha como negar seus filhos. Então ela preferia perder do que ver o filho morto sendo dividido. Aí nós vemos que Davi, sendo o maior dos maiores reis, ele não conseguiu lidar com problemas dentro da sua casa, na sua família. Talvez, o que aconteceu com Davi e Batseba, talvez isso amarrou Davi. Porque às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que são como se fosse, uma algema. E a partir dali você não consegue mais resolver alguns problemas. Você fica preso. Quando você deve, você fica preso. Todo o pecado escraviza. Tudo aquilo que você fez de errado e você não corrigiu, porque Davi, ele não corrigiu o seu erro com Batseba. Ele não corrigiu, obrigada. O que ele fez? Ele sofreu as consequências. Ele se arrependeu. Mas mesmo arrependido, ele casou com ela. Entre aspas, ele tentou consertar consequências. Só que Davi já tinha filhos e filhas. E a família dele viu o que aconteceu. Depois ele teve mais filhos. Mas ele já tinha filhos e filhas. Então talvez Davi, antes de Batseba, talvez ele tinha um posicionamento. Depois de Batseba, ele fica como diz as pessoas, ele fica com o pé preso. Ele fica, vamos colocar entre aspas, sem moral para resolver algumas questões que a sua família precisava. Então, talvez, por causa dessa moral afetada, ele começou a se tornar um pai omisso, um pai que fazia de conta que não via, um pai permissivo para os erros dos filhos. Talvez pode ter acontecido isso. E nós temos que aprender com a palavra, porque a palavra, ela não está sendo escrita para nos revelar só para nós lermos, mas ela é para nos ensinar. Amém? Nos ensinar que
Existem situações que nós não podemos ser omissos. Isso não só com filhos, isso é em tudo. É em relacionamentos, é em amizades, é em trabalhos, é em igreja, em tudo. Às vezes você é omisso. Às vezes você está até contrário, mas você entra em concordância. Davi, o que aconteceu? O filho fez isso. Tamar foi lesada, foi abusada, foi jogada na rua, foi envergonhada perante todo o reino de Davi. Todos ficaram sabendo o que aconteceu com Tamar. Davi, o que ele fez? Nada. Nada. Ele não fez nada. Absalão, o outro irmão de Tamar, vai até o pai e tenta fazer com que o pai reveja sobre a honra da irmã, tenta conversar, tenta resolver. O pai cala. O pai, ele fica até furioso, mas ele não faz nada. Ele não toma atitude nenhuma, ele não toma decisão nenhuma. Absalão, ele se calou. Ele ficou quieto. Mas aquela raiva, aquele ódio dentro dele estava lá. E Absalão ficou com esse ódio, com essa raiva, porque o pai não resolveu o que teria que ser a critério do rei resolver e não de outras pessoas resolver. Porque Absalão, ele não esperava. Eu acredito que ali começou a revolta e a rebelião de Absalão. Porque ele não esperava o pai só como um rei resolver um problema, mas ele queria o pai. Ele queria a intervenção de um pai. É tua filha. Mas o rei não fez nada. Absalão, ele guardou o ódio dentro dele. O ódio ficou dentro dele. E esse ódio foi crescendo. E esse ódio foi tomando forma. Porque nada acontecia. E se você for no capítulo 14, versículo 33, né? Você vai ver que depois Davi vai ter uma atitude, mas lá na frente com Absalão. Porque até agora ele não faz nada. Ele não fala, ele não resolve. Ele não arruma o que precisa ser arrumado. Então, o que acontece? Absalão planeja uma festa. Uma festa é fim de tosquia das ovelhas. E Absalão resolve dar uma festa. Ali no seu lugar, na sua morada. E ele vai até o rei e fala para o rei: eu quero que o rei libere todos os meus irmãos para virem até a festa. E o rei ficou meio assim. Até Amon, porque era Amon que cometeu o erro, que cometeu o pecado. Mas o rei sabia que aquilo poderia ser uma cilada, uma armadilha, mas ele não fez nada de novo. Assim como quando Amon vai até o rei e pede: eu estou doente, eu quero que a minha irmã venha até a minha casa. Ele também vê que não é prudente, que não é correto, mas ele deixa. Aí novamente Absalão pede para o pai: eu quero chamar todos os meus irmãos, inclusive Amon. Novamente o que o rei faz? Novamente o rei omite. Pode ir. Novamente está acontecendo algo na família dele. Ele sabe que tem uma situação ali que não foi resolvida. Então ele deixa Absalão fazer uma festa. E nessa festa,
Absalão planeja e mata Amon. Ele vinga a sua irmã. Ele mata Amon. Novamente, o que acontece? Ao invés do pai chamar para o concerto, o pai vira as costas novamente. E por 3 anos, Absalão ficou fugido. Ficou escondido. Por causa do que ele tinha feito. O rei nunca mandou chamar Absalão. Nunca mandou dizer: filho, vão lá, busquem o meu filho que eu quero conversar com ele. Busquem o meu filho que eu quero fazer um concerto, que eu quero perdoar. Novamente, Davi falha e não manda buscá-lo. Passaram-se 3 anos. Então Joabe posiciona e fala: eu vou buscar o teu filho. Passaram-se 3 anos e o teu filho, até agora você nunca mais viu, nunca mais dirigiu a palavra, você nunca conversou com ele sobre o que ele fez. Você nunca chamou para saber como que ele estava, você simplesmente deixou o seu filho ir 3 anos depois, escondido, revoltado, com raiva de todo mundo, com ódio muito grande de tudo que tinha acontecido, esperando uma posição de um rei, esperando uma posição de um pai, e nada, silêncio total. O rei simplesmente não falava sobre aquilo. E quantas vezes nós temos que resolver coisas e nós resolvemos não falar sobre aquilo. Às vezes nós achamos que nós ficando em silêncio vai resolver sozinho. Nós temos às vezes a imaturidade de achar que coisas que precisam serem tratadas, se nós deixarmos, elas vão, deixa isso resolver sozinho, isso vai ser, deixa o tempo, queridos, nem tudo é o tempo. O tempo passou quando aconteceu ali o incesto de Amon e Tamar. Passou 2 anos. E o rei pensava: deixa passar o tempo. Deixa passar o tempo, que o tempo vai resolver. O tempo não resolveu, o tempo piorou a situação. O tempo piorou, porque piorou dentro de Absalão o que ele estava sentindo. Porque, queridos, injustiça fere, dói às vezes pessoas que você não imagina. Às vezes, aquilo que você deixou de fazer que era certo incomoda e faz com que às vezes as pessoas se sintam injustiçadas porque não teve uma retratação. E quantas vezes as pessoas foram omissas com você? E você teve que lidar com essa omissão. E dentro de você, quando as pessoas são omissas com você, dentro de você, aquilo ferve. Aquela situação que não resolve. Aquele erro que não foi corrigido. Aquela pessoa que maltratou você e que tanto faz, a vida dela continua. Ela quebrou você, ela ferrou você. Ela te trouxe destruição. Ela fez você perder coisas. Ela denegriu tua imagem, denegriu teu caráter, te derrubou, saiu falando mal de você, inventou calúnias, fez mentira. E segue. Mas os rastros deixados são fortes. Os rastros de destruição são grandes. E Absalão ficou vendo dia após dia a irmã dele definhando. Porque enquanto
O rei fazia vista grossa, havia alguém que estava morrendo. E às vezes tem pessoas morrendo perto de nós, dentro das nossas casas, em nossas famílias, ou que nós conhecemos, que nós simplesmente fazemos vista grossa e vamos deixar. Vamos deixar para ver o que vai acontecer. Deixa correr, deixa o tempo. O tempo vai resolver, queridos, o tempo. O tempo ele não resolve se você não tem posicionamento. Se você ou se alguém largou você ferido para trás, tudo bem, passou o tempo e as coisas é como a poeira baixa, mas a poeira está ali. A pessoa, ela espera um pedido de desculpa, ela espera uma retratação, ou um me perdoe, não fiz por querer. A pessoa espera isso. Tamar, ela não aconteceu só ali, porque existem coisas nas nossas vidas que não é só aquele momento. Para Amon foi um momento, mas para Tamar foi uma vida destruída. Às vezes as pessoas agem, tudo bem, mas quem sofreu? Quantos estão sofrendo até hoje? Por coisas que foram ditas, palavras que foram faladas, por serem às vezes, sofrerem um ato aí nas suas vidas. Quantos estão? A pessoa prossegue, a vida continua, mas dentro tem algo forte acontecendo. Às vezes dentro de você tem algo forte acontecendo. Tem algo que está aí, que está, sabe, vai moendo aos poucos, vai triturando aos poucos. E a vida de Tamar foi definhando, ela foi ficando doente, ela não tinha mais honra. Ela não teve mais como casar, não tinha mais casamento para ela, porque a honra dela tinha sido tocada publicamente. A honra dela tinha sido tocada. E há pessoas que tocam publicamente na honra de outras pessoas e acham que tanto faz, tudo bem. Não tem problema. Mas nenhuma honra que é tocada fica sem retorno, fica sem resposta. E ali, quando Absalão, ele planeja, ele ficou 2 anos esperando. Quanto tempo você está esperando alguém vir retratar com você? Há quanto tempo você está esperando alguém resolver algo com você que nunca foi resolvido? Simplesmente está deixando, deixa correr, deixa ir, deixa passar, deixa o tempo resolver e não acontece nada. Situações que não são resolvidas por omissões. Quando Davi soube, outra omissão em cima da omissão. 3 anos exilado, Absalão ficou. 3 anos desprezado. Você acha que o desprezo melhora alguém? Você acha que ignorar as pessoas melhora alguém? Você acha que deixar as pessoas de lado melhora as pessoas? Será que melhora? Será que quando a pessoa que ama, que tem consideração, que espera algo de você, você abandona, será que essa pessoa ela vai desenvolver algo melhor? Quantos filhos revoltados nas calçadas, usando drogas, bebendo, prostituindo? Porque pai simplesmente foi um momento e depois largou, esqueceu e deixou e sumiu e desapareceu. Quantos estão destruídos? Quantas filhas que precipitam o relacionamento, que entram de qualquer forma no relacionamento só para sair de dentro das suas casas, porque não aguentam a casa, não aguentam o espancamento, não aguentam a violência, não aguentam as brigas, não aguentam a troca muitas vezes de marido, a troca de esposa dentro de uma casa. Quantos?
que ficam com a vida rebentada, destruída. Davi simplesmente vai, age como ele quer, faz o que ele quer, tudo a seu benefício, mas não pensou no que ele estava gerando. Absalão exilado 3 anos, Joabe vai lá e traz o filho. Joabe fala para o rei: você precisa ver o teu filho. Você precisa retratar. Você não pode continuar ignorando o menino. Você não pode continuar ignorando essa pessoa como se ela não tivesse sido nada na tua vida. Como se ela nunca tivesse te ajudado, como se ela nunca tivesse contribuído para nada. O rei fala: pode trazer. Traz então. Joabe vai, 3 anos de exílio, silêncio absoluto do pai, nada, nenhuma palavra, nenhum gesto, nada. 3 anos de exílio depois, sem nunca mais ter visto a face do rei, a face do pai, sem nunca mais ter comido na mesa do banquete, excluído, jogado, deixado de lado. Chega Absalão, o rei, na sua posição real, sentado no trono. Joabe traz o filho. Traz o filho. O filho espera encontrar o pai. E quem que ele encontra? O rei. Ele encontra o rei. Ele não queria encontrar o rei, ele queria encontrar o pai. O filho pródigo voltou por quê? Porque ele queria encontrar o pai. O pai correu, abraçou, beijou, mandou lavar, mandou limpar, mandou trocar as vestes, pôs anel no dedo, recebeu o filho, colocou sandália. Ele nem tinha a glória de Davi, ele nem tinha a riqueza de Davi. O filho entra no palácio. Já não bastava a vergonha, não bastava o medo, não bastava o exílio, não bastava tudo que ele tinha vivido. A hora que ele entra, palácio frio, guarda montada dos lados, súditos e tudo. Existem coisas, queridos, existem coisas que necessitam de momento particular. Existem atenções que as pessoas precisam frente a frente, lado a lado. Calor humano, afeto, entendimento, companheirismo. Existem coisas que na frieza de um palácio não tem. E ele esperava. O filho, quando entrou, ele esperava que o pai correria ao seu encontro e o abraçaria. E falaria para ele: filho, eu sei que você errou, mas você errou porque eu não fiz nada, eu fui omisso, você tentou resolver. Mesmo você tendo feito algo errado, eu quero te perdoar, porque eu também errei. O que o pai faz? O pai se mantém sentado no seu lugar. Você já foi retratar com uma pessoa e essa pessoa ficou ali fria, alheia, no pedestal. Tipo, tinha erro seu, mas tinha erro da outra pessoa também. Mas a pessoa, ela se conserva onde? Ela se mantém no pedestal. Eu não vou descer da minha glória, eu não vou me humilhar, eu não vou descer da minha posição, eu não vou abrir mão do que eu penso, eu não vou abrir mão do que eu acho.
a pessoa, você vai humilde. Vocês acham que foi fácil para Absalão sair de um esconderijo, de um exílio, sentindo todo o peso da culpa, da vergonha, de ser abandonado, de ser excluído? Vocês acham que foi fácil para ele entrar ali, naquele palácio e enfrentar o que ele enfrentou? Não, não foi fácil. Não foi fácil, nunca é fácil quando você tem que retratar com alguém, quando você tem que falar com alguém algo, quando você tem que resolver algo que está parado. Ele vai até o pai esperando o pai estender a mão. Às vezes é o amigo que você vai, mas o amigo está no pedestal, agora ele está sentado no trono. Ao invés dele querer te abraçar e te receber e falar, vamos consertar, não, ele quer pisar em você. Não basta. Não basta você estar sofrido, não basta você já ter sofrido todo esse tempo, não basta terem excluído você de um monte de lugares, de coisa, não basta as pessoas terem te voltado as costas, não, ainda tem que pisar ainda. Porque tem pessoas que elas têm que pisar nos outros. Se elas não pisar, se elas não moer embaixo do pé, não tá bom. Tem que arrebentar você, tem que acabar com você. Não pode sobrar nada de você. O filho chega com vergonha, cabeça baixa, vai andando naquele corredor, todos olhando. Porque é fácil, né, para quem não vive o problema, ficar olhando o que você está vivendo. É fácil, não é, para quem não sabe tuas dores, teus sofrimentos. É fácil para a pessoa pegar e ficar olhando a tua vida e falando e fazendo mexerico e fazendo fofoca e fazendo calúnia. É fácil depois apontar o dedo, mas não sabe o que você está vivendo. Não sabe o que você está passando. Não sabe por que você fez aquilo, não sabe por que você falou aquilo, não sabe por que você agiu daquela forma. As pessoas não sabem. Mas vão falar que é para terminar de derrubar, que é para terminar de destruir. Todos olhando, né? Enquanto você está arrebentando, está todo mundo olhando. Está todo mundo olhando e esperando que você termine de ser destruído. Deixa eu esperar para ver. Isso aí vai cair, viu? Só estou esperando. Será que tem alguém esperando você cair? Ah, isso aí eu já conheço. Ah, fulano? Ah, dou pouco tempo. Nossa, já está 2 anos. Nossa, já achei que tinha... Achei que já tinha caído, que já estava no mundo de novo, que já estava na cachaça, que já estava no erro de novo. Ah, está em pé. Não, mas pode esperar. Pode esperar que já vai cair. Vem os profetas do diabo, do Satanás, que é para lançar mais destruição sobre a vida daquele que está tentando se levantar. O cara está tentando se levantar. Está tentando sobreviver. Ah, vai cair, hein? Vai cair. Parece que fica uma, né? Vocês já viram uma torcida organizada no estádio, né? Parece uma torcida organizada, onde você passa, tá, né? Fora tá todo... Ali os súditos, a realeza estava tudo olhando só Absalão passar em silêncio. Mas todos esperando ele ser julgado para fora. E ele foi. E ele foi. E o duro é que ele foi. A omissão foi tão grande que quando o filho chegou na frente do pai, parou a distância de que teria que parar, porque não dava para se aproximar do trono. O pai desceu de lá como um rei. E quando um rei perdoava alguém, tipo assim, você pode novamente fazer parte do meu reino.
Então ele aproximava, ou ele estendia o cajado, ou dependendo do nível da intimidade, ele aproximava e dava um beijo no rosto. Ele foi, aproximou do filho, deu um beijo só no filho e voltou para o seu trono. A partir daquela hora, aquele beijo significava: ele pode retornar ao reino. Mas não teve o abraço que dizia assim: filho, retorne à casa, retorne à família. Não teve. Ele retorna ao reino, mas ele não retorna a ser filho novamente. Ele não retorna ao pai novamente. Sabe quantas palavras Davi trocou com Absalão antes do que aconteceu nos 3 anos e depois até a morte de Absalão? Sabe quantas palavras? Nenhuma. Nunca mais ele falou com o filho dele. Nunca mais teve nenhuma palavra. Nada. Silêncio total. Omissão total. O que o filho fez? Agiu mais errado ainda. Por causa de tudo que ele passava, a revolta aumentou dentro dele. Então nós vemos lá no Salmo 3, onde há perseguição de Absalão sobre a vida de Davi. Então ele falou: então, é assim então, pai? Então é de homem para homem? É nessa posição, então? Se é assim que você me vê, se eu não sou mais considerado como teu filho, então a partir de agora vai ser de homem para homem. Vai ser luta por governo, por autoridade, porque você foi omisso. E Absalão sai em guerra contra o pai, em perseguição contra o pai. Ele sai, ele age correto? Não. Mas quem estava falando? A revolta, o ódio, a raiva, os sentimentos de rejeição, a omissão. Tudo isso gerou rebelião de Salomão, de Absalão. E sabe qual o momento que Davi toca no nome do filho? Lá em 2 Samuel 18:33. 18:33. Pode abrir na sua Bíblia, 2 Samuel 18:33. Esse é o momento que Davi, ele fala o nome do seu filho. Quem conseguiu achar? 18:33. Pode ler em voz alta, pastor. Então o rei ficou profundamente triste. Subiu a sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava para lá e para cá e gritava: ó meu filho Absalão, Absalão meu filho, eu preferiria ter morrido no seu lugar, meu filho. Quando ele morreu. Porque aí começou a guerra. A guerra que, na verdade, tinha começado lá naquele momento com Tamar. E a guerra aconteceu por omissões, negligência. Houve negligência. Chegou nesse ponto. Aí sabe o que Joabe fala para ele aqui? Quando ele andando, perturbado, desesperado, de um lado para o outro, chorando: Absalão, Absalão, meu filho. Oh, Absalão, queria ter sido eu.
Você poderia ter me matado nessa guerra, mas eu não queria que você tivesse morrido. O rei chorando por aquilo que ele nunca tinha retratado, pelo abraço que não foi dado, pelo conserto que não tinha feito. Sabe quando você perde alguém e perdeu e acabou, e você gostaria de ter um segundo tempo para retratar coisas, e aí você teria tanta coisa para falar? Porque, queridos, o ditado popular que é quando você perde que você dá valor é muito real. Ele é muito real, é uma das sabedorias populares mais reais que existem. Que você só valoriza o que você perde. Todos os dias isso acontece. Acontece dentro das casas, é perda de matrimônios, de relacionamento, acontece nas famílias, é perda de filhos. Filhos que muitas vezes vão para a droga, vão para o vício, vão para o tráfico, vão para a destruição, vão para a prostituição. Filhos que se perdem e nunca mais voltam. Amizades que talvez fossem valiosas e de Deus para você, que se perderam no caminho. Coisas que você perdeu por ser negligente e até hoje você chora porque perdeu tudo que tinha porque você foi negligente. Mas só se valoriza o que se perde. E ali ele chorando, ele gritando, era dor, era sofrimento. Joabe, lembrem, Joabe, que foi lá, pegou o filho pela mão, levou para o pai para consertar. Ele tentou intervir. Neste momento ele fala para ele: escuta, rei Davi, porque tinha tido guerra. Agora não é mais hora para chorar, não. Os seus soldados, todos os valentes do Senhor, os valentes de Davi, estão lá embaixo comemorando, se alegrando, porque a guerra foi vencida. Porque a batalha no reino que foi travada foi vencida. E agora você não vai ficar chorando. Você vai descer lá e você vai se alegrar junto com os teus valentes, porque uma guerra foi vencida aqui pelo reinado. Joabe deu uma dura nele. Pode descer agora. Enxugue essas lágrimas do rosto, porque o tempo para você resolver já passou. Porque o tempo para você fazer o que você tinha que fazer já passou. Já passou. Davi já era, meu filho. Agora, enxugue as lágrimas e vai descer e vai fazer o que você tem para fazer agora. Ou você agora também vai ser omisso de novo. Tem horas que nós precisamos de um chacoalhão para não continuar errando, para não continuar sendo omisso na hora que tem que resolver, na hora que tem que falar. É aquela história: eu ia te falar uma coisa, não vou falar mais. Fica uma situação. Na hora que você tem que resolver, não, depois a gente resolve. Nunca resolveu, nunca. Até que chega uma hora que acaba. Acaba o amor, acaba o respeito, acaba a tolerância, acaba a vontade de falar, não é? Acaba a vontade de falar. Você fala. Tenta, chega uma hora que não tem mais. Não, Davi, agora não, rei, não. Agora não é mais hora. Já passou. Teu filho já morreu, a guerra já foi ganha, nós vencemos a batalha, teu filho foi morto à espada. Acabou. Encerrou a situação. Agora desce e comemora a vitória do teu reinado, porque foi como rei que você recebeu o teu filho e foi por um reino que vocês lutaram e é por um reino que vocês estavam em confronto. Não foi por amor, não foi por respeito, não foi por consideração, não foi por resgate. Se há algo para você resgatar, resgate agora. Amém?
Vamos orar nesse momento?